Olá, bem-vindo ao último capítulo desse módulo, onde a gente vai cobrir commodities. Commodities são indicadores muito importantes, principalmente para o Brasil, né? As cotações do minério de ferro, do boi, né, da soja, do café são muito importantes, né? Para o Brasil, a gente se destaca por ser exportador dessas commodities. Então, quando sobe o preço desses bens, desses ativos, quando valorizam as commodities em dólar, faz com que a balança comercial brasileira fique mais positiva, entram mais dólares, né? Entra mais dinheiro, faz com que o real se valorize. Quando entra dinheiro, o dólar cai. Tá? Ou seja, quando sobe o preço das commodities, que o Brasil exporta principalmente, claro, o dólar sofre pressão para cair aqui no Brasil. Além disso, as duas das maiores empresas da Bolsa são atreladas a commodities. Vale, ao minério de ferro, exporta minério de ferro, e Petrobras, ao petróleo, ela vende petróleo, tá? O mercado acompanha muito de perto aqui, principalmente o nosso mercado acompanha de perto a cotação do minério de ferro, do petróleo, mas também, claro, também fica de olho aberto a outras commodities muito importantes, como, por exemplo, o ouro, o preço do ouro, o cobre, o preço do cobre, tá? Vamos falar um pouquinho de commodities mesmo, né? O que quer dizer commodities? Commodities é uma palavra... Demorou um pouco para eu saber o que era commodities. Commodities quer dizer uma mercadoria padrão, né? A tradução de uma commodity seria mercadoria padrão, para que ela possa ser negociada em bolsa, em qualquer lugar do mundo. São produtos básicos, né? Matéria-prima, tá? Produtos primários in natura, com o mínimo de industrialização possível, pode ter um pouquinho, né? E que são consumidos em larga escala, em quantidades continentais pelos países, né? Café, soja, eles são negociados em saca, o padrão é saca. Petróleo é barril, ouro, sei lá, onça, ou um quilo, boi é arroba, tem farelo de soja, né? Mas ele ainda é considerado commodity porque ele passou só pela primeira fase da industrialização. Ele ainda é considerado matéria-prima. E por aí vai. Tem outros exemplos, mas não me vem agora, né? Então, são as mercadorias, as commodities, as mercadorias que são padrão negociadas em bolsa, são as mais consumidas do mundo, né? E por isso que elas precisam ser negociadas em bolsa em larga escala e num padrão. As commodities, né, essas mercadorias padrão, né, mas o nome virou commodity, elas são as mercadorias mais consumidas no mundo inteiro e, por óbvio, precisam ser negociadas em larga escala, né? Daí deriva a necessidade delas serem padronizadas, para que o cara lá do outro lado do planeta possa comprar. Uma vez que elas estão padronizadas, os produtores se adaptam, né, para poder vender daquele jeito padrão e poder negociar em bolsa, com o mundo inteiro. O mundo inteiro pode comprar. Se você tem uma mercadoria padrão, ou é um fazendeiro, explorador de petróleo, ou tem uma mina, né, e você consegue colocar aquilo padronizado, você pode vender para o mundo inteiro. E dependendo do que está acontecendo, do comportamento do mercado, do preço da commodity, cada uma dessas que a gente vai cobrir aqui, ela indica algo diferente. E elas nos ajudam na nossa jornada do investimento, como alocar os nossos recursos ou como ajudar clientes nossos a alocar. Vamos analisar as commodities que eu separei aqui, achando que são as mais importantes, né? Uma por uma. Vamos lá. O cobre, por exemplo. O cobre, ele é muito acompanhado fora do Brasil. Ele é muito importante, tá? Ele é considerado... Ele é tão importante lá fora que ele tem um apelido chamado Doutor Cobre, né? O preço do cobre, ele é um indicador da saúde e da economia global. Isso porque o cobre é usado quando você vai construir uma linha de transmissão de energia, ele é usado em diversos setores da economia. Geração e transmissão de energia, construção civil, motor de fábrica, motor de geladeira, sei lá, aquelas bobinas de cobre que você já deve ter visto. O cobre, quando sobe o preço do cobre, devido à demanda, porque às vezes o cobre sobe porque tem pouca oferta, né? Quando sobe devido à demanda é um indicador de crescimento global. Estão construindo estrada que está indo em linha de energia, né? Ou estão fazendo indústria, né? Se o preço do cobre cai, se o preço do cobre está baixo, a saúde da economia global pode não estar indo muito bem, né? O cobre é comprado mundialmente, então ele é um preço global, né? Se o preço está caindo, você tem que se atentar e tentar descobrir o que está acontecendo. Pode ser ruim para a bolsa no médio prazo. Pô, o preço do cobre está caindo, não tem ninguém investindo, não tem ninguém construindo motor, não tem ninguém fazendo nada, né? Se o preço do cobre
sobe, o preço está alto, a economia está aquecendo, estão consumindo, provavelmente estão construindo indústrias, linhas de transmissão de energia, algum país está fazendo uma linha de transmissão de energia grande, né? Fábricas enormes, a China deve estar construindo casa sem parar, não sei. Tende a ser positivo para a Bolsa no médio prazo, e você tem que procurar saber quem está comprando tanto cobre nesse planeta, né? Esse indicador, claro, ele é menos imediatista. Não, o cara tem que construir a linha, tem que construir a indústria, aí depois, né? Até por isso que ele é menos conhecido no Brasil, né? E menos conhecido no geral pelos investidores. Mas é claro, né, que você tem que ficar atento a todos os fatos e tentar conversar com um especialista, né, para tentar confirmar o seu racional. Por exemplo, né, uma queda na oferta de cobre, sei lá, no Chile, que exporta muito cobre, sei lá, porque está tendo lá aquelas guerrilhas na rua lá que a gente viu. Isso pode fazer o preço do cobre subir, né? E o mundo está desacelerando. Tá tendo coronavírus, né? Tá tendo guerra civil lá no Chile, a oferta diminui, o preço sobe e o mundo não está aquecendo. Aliás, o mundo está desacelerando, ou seja, você precisa estar sempre atento, conversar com o analista, conversar com o seu parceiro de investimentos e falar, por que o cobre está nesse preço? E descobrir. Se for investimento pesado, é bom para a Bolsa. Se for o problema de oferta, por exemplo, o Chile fechou as minas, aí, claro que não, né? O minério de ferro, por sua vez, né, ele é uma commodity muito mais conhecida entre nós brasileiros. Claro, por conta da Vale, né? O minério de ferro, ele é analisado de perto pelos investidores do mundo inteiro, né? Mas, claro, tem um destaque especial para nós. A nossa querida Vale exporta minério e ajudou muito o Brasil, né, nas últimas décadas, tá? A Vale é a empresa mais importante, uma das mais ou a mais importante do Bovespa. E faz tempo, não é de agora não, tá? E o valor, a cotação da Vale, ela depende muito do valor do minério de ferro, já que ela produz minério de ferro e exporta. Não é o que ela faz, tá? Ela faz outras commodities também, mas esse é o carro-chefe, né? Ela também faz cobre, faz um monte de outros minérios lá, tá? Mas o mercado de minério de ferro é o mais importante dela, né? A maior consumidora do mundo é a China, né? A extração de minério de ferro é uma indústria instalada, é uma indústria que está instalada na maioria dos países, digamos assim, né? Os 5 maiores produtores do mundo são Austrália, Brasil, China, Índia e Rússia, tá? Em 2019, a produção de minério de ferro total, global, bateu quase 3 bilhões de toneladas, 2,8 bilhões de toneladas. E 30% dessas reservas mundiais, elas estão na Austrália, né? Mas não porque tem a maior reserva, ela é a maior exploradora, não. A Vale, tá? A empresa Vale é a segunda maior produtora de minério de ferro do mundo, né? Ela está em vários países. E olha que outra coisa interessante também, a mina de Carajás, acho que já deve ter ouvido falar, está no jornal toda hora, ela tem o melhor minério de ferro do mundo, no quesito grau de pureza. O grau de pureza do minério de ferro extraído em Carajás tem 67% de pureza. É alto, né? Para você ter uma ideia, lá de Qingdao, acho que é 62, um negócio assim. A Vale, ela tem operações em mais de 30 países, né? Em todos os outros países tem um minério de ferro bem pior, né? O referência mundial é esse que eu falei, o Qingdao, e ele tem 62% de pureza. É bem abaixo. A Vale tem que piorar o minério de ferro dela para virar padrão mundial. Olha que interessante. O padrão dessa commodity é abaixo do que boa parte do minério que a Vale extrai. Vai, Torinho! Bom, quando a Bolsa abre aqui no Brasil, quando o mercado abre, quando começa, a gente já sabe como foi a cotação do minério de ferro à noite, lá nos portos de Qingdao. Tem outro lugar que é negociado também, mas a gente olha mais o do Qingdao. E quando o minério sobe lá, obviamente a Bolsa aqui já abre mais animada, porque puxa as ações da Vale para cima, né? E isso tende a melhorar a Bolsa no geral, porque a Vale tem um percentual alto do Ibovespa, é quase 10% do índice Ibovespa, né? Ou seja,
alta no minério de ferro, na madrugada, sempre na madrugada, a gente sempre acorda, já está fechado lá, né, tendem a ser positivos para o Ibovespa, para a B3, para a Vale, né, num geral. Só lembrando, né, quando sobe o preço das commodities que o Brasil exporta, gera uma pressão vendedora no dólar. Alta nas commodities, baixa no dólar, principalmente nas que o Brasil exporta, né? Aqui, de novo, só para a gente lembrar, minério, café, petróleo e assim vai. O preço do minério de ferro é diretamente influenciado pela economia dos principais produtores, né? Mas ela é especialmente influenciada pela economia chinesa, já que a China é a maior compradora mundial de minério de ferro, né? Se o maior comprador, se o seu maior cliente fica doente, ele não vai mais comprar. Se o seu maior cliente tem algum problema, ele não vai mais comprar. Então, como a China é a maior consumidora, né, seguida bem de longe do Japão, o Japão é o segundo, mas está lá longe, né? Depois vem a Coreia do Sul, como eles são o maior consumidor, qualquer coisa, qualquer movimento na economia da China, né, afeta o preço do minério e pode mexer na bolsa aqui, tá? Além do Porto Qingdao que eu falei, o minério de ferro também é negociado nos mercados futuros da bolsa de Dalian, lá na China, que também é muito importante. Ele também está na bolsa de Singapura, né? Mas a Dalian e o Qingdao são o que o pessoal mais olha, tá? Então, o resumo do minério de ferro é que é muito importante para o Brasil subir o preço do minério de ferro, a Vale tende a subir, tende a puxar o Ibovespa e tende a derrubar o dólar para baixo. Derrubar para baixo, desculpa, viu? Mas tende a fazer o dólar cair. Outra commodity importante que eu separei para falar com vocês aqui, nós vamos falar é o ouro, né? O ouro tem sido uma reserva de valor, né? Desde sempre, acho que da época dos faraós, né? O ouro, ele, na história, ao longo dos séculos, ele é uma mercadoria muito valiosa, tá? Tem sido usado como moeda, reserva de valor, é símbolo de riqueza, é símbolo de poder. E segue assim, né? Hoje, o ouro que a gente tem que olhar, ele é negociado na Bolsa de Nova York, na Bolsa de Wall Street, mas também aqui na B3, na nossa bolsa, na Bolsa Brasileira. E o investidor tem que ficar de olho na cotação do ouro, sim, acompanhar a sua cotação externa, para entender, né, as marés dos mercados, tá? Quando a confiança, quando tem aversão a risco, quando a confiança do investidor fica abalada, geralmente o preço do ouro tende a subir. Esse aqui é um gráfico de 20 anos do ouro, tá? À medida que os investidores ficam nervosos, eles procuram um lugar seguro. A gente já sabe que eles podem procurar o dólar, eles podem procurar as treasuries, mas eles também podem procurar o ouro. Uma coisa é certeza, eles vão tirar o dinheiro das ações. Então, quando eles ficam nervosos, quando tem aversão a risco, né, eles tiram o dinheiro das ações e procuram um lugar seguro, tá? O ouro, esse metal ouro, tá? Ele é considerado um ativo que tem demanda, né, em épocas de incerteza, como foi o caso do coronavírus. Isso aqui, ó, 2020. É o caso do coronavírus, ó, já de 2019, já vim aqui, ó, desde lá de trás, tá vendo? Aqui em 2019, quando começou a inverter a curva, lembra? Né? Já todo mundo começando a ficar preocupado, a curva de juros invertendo, que é aquele capítulo, 2, 3 capítulos para trás, né? Então, as bolsas tendem a cair, né? E por alguma razão, né, ocorre a perda de atratividade, por exemplo, do dólar ou de outras moedas, ou até das treasuries, do renda fixa americano, e são nesses momentos que os investidores correm para o dólar. O ouro, né? O ouro é um ativo de incerteza, em épocas de incertezas, em épocas de quedas muito fortes nas bolsas, né? O ouro continua sendo uma reserva de valor, tá? É claro que isso, às vezes você pode ver quedas momentâneas no ouro, não tem algum significado muito profundo. Todos os indicadores você tem que sempre bater 10 vezes, checar várias coisas, né? Conversar com várias pessoas para ver se a sua cabeça está certa. Por exemplo, né, em épocas de queda muito forte na bolsa, você pode ver um pouco de queda no ouro também, mas aí não é questão de aversão a risco. O que seria aí? Algum fundo grande está precisando de dinheiro para pagar algum prejuízo na bolsa.
né? Já que os investidores podem estar precisando de liquidez imediata para cobrir alguma posição, cobrir alguma margem, uma situação, né, que eles precisam pagar um ajuste na bolsa, eles têm que vender o ativo ouro para pagar o prejuízo que eles levaram, tal. Mas aí é uma exceção. Por isso que é sempre bom, né, tá conversando, é sempre bom verificar, né? Você não vê um movimentinho no ouro e já toma uma decisão. O ouro também, bem como o cobre, ele é mais devagar. Você vê, ó, isso aqui é um movimento de 2 anos, ó. Isso aqui é um movimento de 1 ano, de 2 anos. Isso aqui é um movimento de 2 anos de alta no ouro. Com certeza tem problema. Não há dúvidas que tem problema. Mas nesses casos, tá? Nesses casos onde cai a bolsa e cai o dólar, não é uma tendência, não é a cartilha, tá? E sim uma situação técnica. Algum grande investidor precisou de dinheiro, vendeu o ouro para pagar o prejuízo na bolsa. Então a bolsa está caindo, cai um pouco o ouro, mas provavelmente o ouro vai voltar a subir. Bom, gente, esse foi um caso pontual de alguns momentos do coronavírus, mas, num geral, o movimento do coronavírus era de alta. Tá? Mas claro que de vez em quando ele caía e voltava a subir, caía e voltava a subir. Né? Em 2020 o ouro disparou, chegou no recorde de $2.000, tá? Bateu $2.000 o ouro, a onça. Isso foi devido às incertezas, né, que os impactos econômicos do coronavírus, né, os isolamentos sociais, né, arrebentaram com as economias, as preocupações, expectativas crescentes, né, de que todo o dinheiro que os governos, os bancos centrais estavam imprimindo e injetando nas economias podia reacender a inflação. O pessoal comprou ouro, que é um ativo real. Também comprou gente, comprou imóvel, comprou um monte de coisa. Né? Mas a preocupação com a inflação e a preocupação com a desvalorização das moedas devido à impressão muito forte de dinheiro fez com que o ouro disparasse. Tá? Teve uma pesquisa até lá nos Estados Unidos, feita em julho de 2020, né, que revelou que 1 em cada 6 americanos comprou ouro em 2020, no começo de 2020, no primeiro semestre de 2020. É isso, preocupado que ia ter inflação. Tá? 1 em cada 4 estava seriamente preocupado com a inflação. Né? A queda dos rendimentos dos treasuries, né, de prazo mais longo, também isso faz o ouro subir. E aconteceu isso. Né? O ouro é considerado pelos investidores o lugar mais seguro, ele tem valor. Né? E ele recupera o valor muito forte, muito rapidamente durante as crises. Né? O preço do ouro ele costuma ser oposto aos movimentos do mercado de ações. Né? Ele é inversamente relacionado às ações no longo prazo, ele não é imediatista. Tá? As oscilações econômicas, né, têm relação com ele. E como o PIB é algo distante e tal, ele também é algo devagar. Né? Ou seja, a demanda por ouro, que é mais longa, ela representa aversão a risco. E é ruim para a Bolsa. Né? Mas há momentos, claro, né, que está imprimindo um monte de dinheiro. Você vê o ouro disparar para $2.000 e as bolsas também subiram um pouco em 2020. Né? Saíram do buraco lá do coronavírus, mas é porque tem muita injeção de dinheiro. São aqueles momentos diferentes. Né? O ouro, ele também sempre foi visto, né, como um paraíso em tempos de inflação, porque ele retém o valor muito melhor, do que outros ativos, muito melhor do que moedas, né, sem dúvida. Né, as moedas podem desvalorizar, perder preço, né, pode cair de valor, pode oscilar bastante. O ouro ele sempre carrega o valor. Né, ou seja, quando a inflação está alta, a procura por ouro também costuma subir. Né? E normalmente, quando a busca por ouro sobe, a busca por dólar e por outras moedas cai. Né? Então, geralmente, a alta do ouro, né, num prazo um pouco maior, está correlacionada com a queda do valor do dólar. Né? Historicamente, o ouro sempre se saiu melhor do que as taxas. Quando a taxa de juros, aí já fica mais complicadinho, quando a taxa de juros fica mais baixa do que a taxa de inflação, o ouro sempre se saiu bem. Tá? Então, sempre carregou mais valor pelo tempo. À medida que o retorno ajustado por os títulos atrelados à inflação fica negativo, por exemplo, que a gente viu, os investidores se sentem confortáveis de correr para o ouro. Então, isso aqui também tem a ver com a taxa de juros negativa mundo afora. Né? O pessoal não... Já que eu vou ter taxa de juros negativa, é melhor comprar ouro. Não me paga nada, mas o outro eu estou perdendo, então é melhor eu ficar no ouro. Por exemplo, né, voltando um pouco mais, a crise de 2008, aqui é 2008. Aqui é a crise de 2000, a crise dos .com,
dispara. A crise de 2008, olha o ângulo que dá. Por quê? Porque aquela crise hipotecária. Aqui, o Banco Central americano começou a imprimir dinheiro. Disparou, o ouro bateu com $1.900. Né? Agora, nessa crise, está 2.000, está mais, está pior. Né? Mas nessa crise hipotecária, quando o Federal Reserve imprime muito dinheiro, né? Ele bateu $1.900. Depois ele caiu uma década seguinte, com o pessoal achando que estava tudo se acalmando, até ele andar de lado aqui alguns anos, né? Aqui nós estamos falando de 2014, ele anda de lado de 2014 até 2018, final de 2019, e 2019 dispara para chegar na crise do coronavírus e disparar com força. Né? Mas isso só depois que o Federal Reserve, né, anunciou que estava suspendendo os planos de aumentar a taxa de juros. Esse foi o grande spike final, foi quando o Banco Central americano falou assim, não vou mais subir juros, né? Nunca mais não. Falou, não vou subir juros até 2023. Né? Aí o ouro voltou a subir. Né? Vai ficar lá no Treasury recebendo negativo, na Europa recebendo negativo, é melhor ter ouro. Eu tenho ouro e não me rende nada, é melhor do que render negativo. Tá? O problema, claro, é se esse ouro vier a cair no futuro. Né? Mas o que é o que aconteceu em 2020, tá? E já o petróleo, agora a nossa última commodity, né? A nossa última mercadoria padrão aqui, é o petróleo, né? A gente sabe, né? Eu lá no Minuto, que eu faço todo dia, né? Analiso o petróleo todo dia antes da bolsa abrir. É extremamente importante, extremamente relevante para ver como que o mercado brasileiro vai abrir, como é que vai começar, tá? Bom, praticamente, todo dia, a gente tem que acompanhar o petróleo online, né, em tempo real. Tá? O preço do barril de petróleo influencia diretamente as ações da Petrobras, a nossa gigantesca Petrobras, que também é uma das empresas que tem uma participação muito relevante, muito importante no Ibovespa, no principal índice da B3. Então, se o preço do petróleo sobe, é bom para a Petrobras, é bom para a Bovespa, é bom para o dólar cai. Tá? O petróleo, uma curiosidade, ele é negociado praticamente 24 horas por dia. Tá? E é por isso que dá para acompanhar como estão os contratos de petróleo, Brent, petróleo futuro. Né? O Brent, ele é a referência para a Petrobras e para a Europa. A nossa referência é o Brent. O dos Estados Unidos é o Western Texas, é o WTI, que ele é lá do Texas, né? E ele também é conhecido lá nos Estados Unidos por crude, né? E ele é negociado nos Estados Unidos. Né? E é a referência para a Bolsa Americana. Mas como eles estão ali em locais diferentes, ele negocia praticamente 24 horas durante a semana. Né? E, como a gente viu, ele tem uma correlação inversa com o dólar. Tá? Claro, como a gente viu, qualquer commodity que o Brasil exporte, se sobe o preço, o dólar cai. Sobe o preço, a Bolsa sobe, o dólar cai. Lá nos Estados Unidos, também, o petróleo tem uma correlação inversa com o dólar, tá? Mas por quê? Vamos entender por que lá. Aqui é porque a gente exporta, tá? Aqui porque a gente exporta e o dólar é uma moeda americana, não é a nossa, tá? É positiva com o real. Mas lá, os Estados Unidos, eles são o maior consumidor, eles são os maiores importadores de petróleo do planeta. Do mesmo jeito que os chineses são os maiores importadores de commodities de minério de ferro, o maior importador de petróleo é os Estados Unidos. O maior consumidor de petróleo do planeta são os americanos. Então, quanto maior o preço do barril de petróleo, mais dólares vão entrar nos países que vendem petróleo. Mais dólar vai sair dos Estados Unidos, tá? E isso vai valorizar as moedas locais, tá? Os países exportadores dessa commodity vão sentir mais dinheiro entrando, mais fluxo. Isso contribui para uma desvalorização do dólar e uma valorização da sua própria moeda, da moeda daquele país. Por outro lado, se o petróleo cair de preço, ficar barato, né? O petróleo ele oscila de preço, que é uma loucura, né? Se ele ficar barato, menos dólar, os Estados Unidos vai ter que gastar menos dólares, né, para comprar petróleo, né? Então vai entrar menos dinheiro nesses países exportadores, vai ter menos fluxo de dólar para o mundo, né? E isso faz, né, que suba o dólar, né? Se você não está vendendo o dólar, porque para comprar o petróleo você tem que ir lá e vender o dólar e pegar a moeda local e comprar o petróleo, né? Então se você não está vendendo o dólar no mundo inteiro, o dólar para de cair. É bom para o dólar, né? Então, as outras moedas, elas se desvalorizam quando o preço do petróleo cai e se valorizam quando o preço do petróleo sobe, tá? Portanto, a cartilha do trader diz: se o preço do barril do petróleo sobe, o preço do dólar cai.
Se o preço do barril do petróleo cai, o preço do dólar sobe. É assim que funciona e é por essa razão. E o que faz? Agora vamos pensar, o que faz o preço do barril de petróleo subir ou cair? A minha resposta vai ser boba. É a oferta e a demanda, tá? Mas vamos analisar por quê. Não é boba, eu falei brincando. Porque o petróleo pode ser analisado pelos dois lados. Vamos analisar primeiro o lado da demanda, tá? Se as economias crescem, se as indústrias produzem mais, se aumenta a renda, né? Se as pessoas viajam mais, do mundo inteiro, aliás, se as pessoas circulam mais, dirigem mais, pegam mais Uber, pegam mais avião, né? Plástico, tudo é petróleo, tudo que é feito de plástico é petróleo, né? Então, se aumenta a demanda por produtos, claro, puxa a cotação do petróleo, sobe o preço. Então, dados sobre o consumo, principalmente dos Estados Unidos, né, que é a maior economia do mundo, mas da China também, dados do PIB, vendas, dados da aviação, todas elas impactam na cotação do petróleo. Então, números que, se a gente recebe dados, números que indicam o consumo em alta, eles anteveem um aquecimento econômico, né, e um potencial crescimento da economia mundial, ou pelo menos que vai expandir um pouco, né? Não precisa ser um crescimento muito forte, né? Isso faz com que o preço do petróleo suba. O contrário também é verdadeiro. Claro, se ninguém sai de casa, ninguém dirige, ninguém pega avião, ninguém compra caderno que tem o espiral de plástico, que é petróleo, se ninguém gasta, se ninguém consome, não se usa petróleo, a cotação do petróleo cai. Isso aqui, gente, isso aqui é o coronavírus. Tá? Isso aqui é a crise do coronavírus. Ninguém saiu de casa, ficou todo mundo parado, a situação ficou tão tensa, por outras razões também que a gente já vai falar, que o petróleo ficou negativo. Tá? Então, as duas maiores economias do mundo, né, China e Estados Unidos, são muito importantes, porque são elas que ditam o ritmo da economia mundial. Então, os indicadores que saem lá impactam com bem mais força no preço do petróleo. Tá? Vamos aqui olhar agora aqui o lado da oferta, tá? Que tem um impacto tão importante quanto o lado da demanda, né? Inclusive, essa queda aqui também tem parte da culpa do lado da oferta, né? Aliás, tem boa parte da culpa do lado da oferta. Tem, obviamente, era um momento de estresse que ninguém estava consumindo, mas também deu briga lá no pessoal que vende petróleo. Nós vamos falar isso agora. Olhando o lado da oferta, tá? Que é tão importante quanto isso aqui, como eu disse, é uma soma dos dois, né? Se a oferta diminui ou tem uma sinalização de que os países produtores de petróleo vão diminuir o quanto eles vão vender, claro que o preço sobe, né? Se eles indicam que a oferta vai aumentar, é claro que o preço cai, né? Um exemplo claro disso, né, é quando, por exemplo, tem os furacões lá nos Estados Unidos. Passou aquele furacão Laura no Golfo, lá no Golfo do México, lá, que, por exemplo, toda hora tem furacão, tá? Esse aí, eu acho que ela cortou mais de 84, 85% da produção das plataformas ali foram fechadas. Aquilo equivale, o Golfo ali é um pouco mais de 10% da produção americana. Fechou aquilo ali, o preço do petróleo subiu $1, saltou $1 na hora. Claro, não vai ter oferta, os caras não estão produzindo. Fechou as refinarias no Golfo do México. Pô, eles produzem muito. Os Estados Unidos vai ter que comprar mais petróleo mundo afora. Aí o preço subiu. É por isso que nós do mercado, quem investe, você também, se você for começar a investir, você tem que começar a acompanhar até furacão que está chegando lá no Golfo, lá nos Estados Unidos. Ou qualquer coisa que faça qualquer refinaria relevante, seja na Líbia, seja onde seja, né? Se vai ter alguma situação como posso dizer, natural, da natureza, que vai fechar a refinaria, é importante estar sabendo, vai fechar a refinaria, tem chance do preço do petróleo subir, né? O lado da oferta, né, do petróleo, ele é impactado por dois fatores importantes, além, né, dos naturais também, né? O primeiro é a OPEP, né, a Organização dos Países Exportadores e Produtores de Petróleo, e dois, os estoques de petróleo nos Estados Unidos. Tá? A OPEP, ela tem a OPEP+, que é a OPEP, a Organização dos Países Produtores de Petróleo, mais os aliados deles, são capitaneados pela Rússia. A OPEP+, ela é composta, o principal país é a Arábia Saudita, né? E aí ela tem, acho que mais de 10 membros aliados, alguma coisa assim.
né, liderados pela Rússia, como eu falei. Em 2019, só para você saber, o Brasil foi convidado para participar da OPEP, por alguma razão lá não está participando. A OPEP ela foi criada em 1960 e a sede dela é em Viena, tá? E esses países da OPEP, eles detêm 75% das reservas do petróleo do mundo. Por isso que eles são muito poderosos e definem aí a oferta de petróleo no mundo, né? Só para você ter uma ideia, todas as reservas de petróleo, todo o estoque de petróleo dentro da terra, que está dentro da terra no mundo, está estimado em um pouco mais de 4 trilhão de barris, tá? De petróleo. A OPEP, né, esses países produtores de petróleo, eles se reúnem, tá, para definir a quantidade de oferta disponível no mercado, que são as chamadas reuniões da OPEP, né? E aí, dessa maneira, eles vão lá e decidem cortar a produção, aumentar a produção, cortar a produção porque eles querem menos petróleo no mundo para fazer o petróleo subir de preço. Eles cortam a produção para subir o preço do petróleo. Quando você ouve falar, a OPEP vai cortar a produção, vai subir o preço. Pode não ser certeza, mas é o que eles estão tentando fazer, né? Do contrário, se eles decidem aumentar a produção, é porque eles querem mais petróleo no mercado e, obviamente, eles estão a par de que o preço vai cair. Aqui, por exemplo, né, foi meio que uma situação de briga dentro da OPEP. Tá? Foi uma briga de preços entre a Rússia e a Arábia Saudita, né? O Putin meio que bateu boca um belo dia lá com o príncipe da Arábia, os caras brigaram e todo mundo começou a vender petróleo que nem louco, estava no meio do coronavírus, ninguém comprava, eles ficaram enxurrando, aumentando a produção. Aí foi uma briga, o petróleo ficou negativo, né? O preço do petróleo futuro ficou negativo em $37. Né? Eu não sei se a briga foi para ver quem dava mais desconto, ou se era só uma briga de ego, a gente não sabe direito. São reuniões pequenas, onde poucas pessoas, o rei da Arábia, o Putin, mais 3 gatos pingados lá, decide sobre o preço do petróleo do mundo. É uma briga muito acima da nossa cabeça. Nesse momento, os estoques de petróleo nos Estados Unidos estavam na máxima histórica por causa do coronavírus, e o resultado foi esse, né? O preço futuro de petróleo ficou negativo, $37, né? Tiveram um monte de meme engraçado. Se você achar petróleo em casa, você vai ficar mais pobre do que você já é. O pessoal tirou sarro muito. Poucas coisas têm preço negativo, né? O preço negativo do petróleo se juntou ao preço negativo do dinheiro. Na Europa, o juro está negativo, então o preço lá está negativo. E também, acho, se não me engano, o preço da energia elétrica lá na Europa, por alguns momentos, também ficou negativo. Mas isso aqui foi no dia 20 de abril, perto do fim do mês ali, era uma virada de rolagem de contratos futuros e acabou, o pessoal teve que vender a menos $37 cada barril. Ou seja, foi um choque. Além do choque, foi um choque das pessoas. Por quê? Porque teve um choque de oferta, o mundo vivia um choque de demanda, ninguém consumindo nada, aí eles vendendo muito, a pandemia do vírus, aí não teve jeito, né? Ninguém viajando, você lembra? Ninguém pegava avião, não tinha Uber, não tinha carro. Foi isso que aconteceu no mundo inteiro e foi isso que aconteceu o resultado do preço de petróleo, tá? Do preço do petróleo, né? O custo, só para vocês saberem também, o custo de armazenamento de petróleo é muito alto. Então, como os estoques estavam cheios, para você armazenar o petróleo estava caríssimo, porque não tinha onde armazenar, então eles cobravam muito. Então, sem dúvida, isso foi um sinal muito importante, né? Uma mudança, tá? Depois disso, olha uma coisa interessante. Depois que isso aconteceu, os preços daquela ação, aquela montadora de automóveis, Tesla, a montadora de automóveis Tesla, que é uma montadora de carro elétrico que não usa combustível fóssil, nada, é 100% elétrico, disparou. Ela se tornou a montadora de carro mais valiosa do planeta Terra, mais valiosa do mundo. As 5 seguintes, somadas, Toyota, Volkswagen, Mercedes, BMW, GM, somadas, não davam o preço da Tesla, tá? É muito importante. Os relatórios da OPEP, semanalmente, a OPEP solta relatórios de como está a sua produção, de como eles pediram as decisões de produção, quanto que eles estão falando para cada aliado produzir ou não, e quem que está seguindo e quem que não está seguindo. Tá, esse cara aqui, ele tá dentro da linha, ele tá acompanhando o que a gente mandou ele produzir 10, ele tá fazendo 10, né? Esse aqui tá fazendo 11, esse aqui tá fazendo 9, tá? E além de decidir quanto cada um vai produzir ou não,
eles punem quem desobedece. É um cartel mesmo, gente, tá? É um cartel declarado e o planeta não tem o que fazer. É isso e acabou. Esses relatórios, eles são um dos indicadores mais importantes para o petróleo, que são seguidos pelos investidores. Todo mundo acompanha muito, tá? Outro indicador sobre o petróleo que todo mundo acompanha é como está o estoque de petróleo nos Estados Unidos, né? Toda semana são divulgados 2 relatórios de estoque de petróleo lá nos Estados Unidos que impactam o preço do petróleo, sim, que, consequentemente, impacta o preço da Petrobras, que impacta o preço do Ibovespa, que impacta o preço do dólar, tá? Eles são estoques semanais, um se chama API e o outro AIE, né? São os estoques de petróleo bruto nos Estados Unidos, tá? Eles são divulgados por órgãos, um é independente e o outro é do governo, tá? Um chama American Petroleum Institute, tá? Que é o Instituto de Petróleo Americano, e o outro é o do governo, né, do governo americano, que chama Departamento de Informação de Energia, alguma coisa assim, tá? É a Energy Information Administration, EIA, tá? E ele informa, eles medem, né, a mudança semanal no número de barril de petróleo que está em estoque lá nas empresas dos Estados Unidos, né? Então são 2 também indicadores muito importantes que são acompanhados de perto, tá? O nível do estoque de petróleo, claro, influencia o preço do produto, influencia o preço de qualquer produto petrolífero, né? Se estiver bombando de petróleo, o preço fica mais baixo, né? Se não tiver petróleo nenhum, fica mais alto. E é claro, isso pode ter impacto na inflação por lá. Um aumento no estoque de petróleo lá nos Estados Unidos, se aumentar mais do que o pessoal estava esperando, implica que a demanda por petróleo está mais fraca. O pessoal está consumindo muito, lógico, lá está sobrando petróleo, não tem nem onde guardar, ninguém consome, né? Então isso pode fazer, obviamente, fazer o preço do petróleo cair, né? Porque as pessoas estão comprando menos, né? E esses preços também, além de cair, podem derrubar o preço de outras coisas, tá? Os preços do petróleo também podem cair de outra maneira, tá? Pensa comigo, se vai sair os estoques de petróleo, vai sair o número, estou guardando lá, semanalmente sai o estoque de petróleo. Aí o estoque, a diminuição no estoque é menor do que eu achava, né? Eu estava achando que ia vender muito e não vendeu tanto. Diminuiu, mas não diminuiu tanto. A demanda está fraca ainda, tá? Então isso também pode derrubar o preço do petróleo. Agora, um outro jeito de analisar. Tem aumento no estoque de petróleo, mas o aumento no estoque de petróleo ele é menor do que eu achava. Eu achei que ia aumentar X, aumenta meio X, né? Isso implica uma demanda maior. Eu achei que o estoque ia aumentar muito, não, consumiram tudo, aumentou pouco. Então, uma maior demanda, o preço do petróleo sobe, né? Se a queda no estoque, agora outro exemplo de subpreço, se a queda no estoque é maior do que o esperado, né? Você está lá, eu acho que vai diminuir 10 barris, diminui 500, está todo mundo consumindo petróleo, o preço vai subir, né? Já que vendeu mais do que eu achei que ia vender. Tá? Então, essa é uma outra maneira de analisar também. Então, você tem que estar sempre sabendo as mudanças no estoque de petróleo, sempre analisando o que era a expectativa. Então, se o estoque aumentar mais do que eu achava, se aumentar menos, o que acontece, tá? Bom, o terceiro e último indicador semanal do petróleo é um relatório, tá? Chama relatório Baker Hughes. Baker Hughes, tá? Ele sai toda sexta-feira e essa Baker Hughes é uma fornecedora, né, de serviços lá para campo petrolífero. Eles têm uma divulgação semanal sobre o número, essa é boa para furacão, é sobre o número de plataformas ou sondas de gás lá, de petróleo, que estão funcionando, que estão ativas lá nos Estados Unidos. Quantas plataformas estão operacionais? Quantas estão desligadas, né? Sem produzir petróleo. A plataforma desligada não produz petróleo. Então, é muito importante, é um sinalizador também relevante. Ele é um indicador seguido com atenção pelos investidores. Por quê? Porque quanto menos plataforma ativa, menos petróleo, menos oferta, menos produção, né? A cotação do preço do petróleo tende a subir. Então, por isso que quando passam os furacões lá no Golfo do México, todo mundo fica monitorando esse relatório Baker Hughes, porque queremos saber se está ligada ou desligada
as plataformas. Bom, e assim a gente encerra esse capítulo, encerra esse módulo. Esse último capítulo desse módulo ele foi mais complicadinho, né? Vários assuntos: cobre, ouro, minério de ferro, petróleo. Recomendo você assistir de novo para calcificar bem o conhecimento nas nossas cabeças. Responda as perguntas, tem umas questões interessantes para ajudar a assimilar o conhecimento. E nos vemos no módulo que vem. Vai, Torinho!